29 de junho de 2023. Pisando no passado. Um olhar turistando. Ponte Milton Navarro. Inscreva-se. Deixe o like. Ative o sininho. Compartilhe o vídeo. Foz do Rio Potengi. Qualquer pergunta, se surgir, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Só procure tomar cuidado mais com o piso para não tropeçar e se machucar. Legal, obrigado. Para tropeçar e ganhar um porcelanato dos potentes.
Vamos lá. Vamos aqui na capela, que é o centro. Vamos lá. Se vocês que chegaram agora, vocês iam para alguma história. Vamos lá, é o seguinte, retomando aqui as explicações, eu dei uma explicação um pouco mais aqui, antes aqui, tá certo? Mas qualquer coisa, pode ficar à vontade para perguntar, tá certo? Ao centro da fortaleza, onde nós estamos, é a capela. Logicamente, na capela rezavam-se as missas. O nome do padre, Gaspar de Sampérez, ele seria o padre e foi o arquiteto geral de toda ela. Ao centro da capela, nós temos um pequeno poço artesiano. A água desse poço não chega a ser uma água exatamente doce, até porque desse lado é o mar e aqui ao lado é o rio. Acaba ficando água aí meio salobra. A água do poço seria usada só para manutenção. Eles bebiam água da chuva, seria a água mais potável, a água mais limpa da época. Outra coisa, como eu falei há pouco tempo, a fortaleza ela tem 425 anos, né? Para terminar toda a construção dela demorou 30 anos para chegar até essa estrutura. Pedras trazidas de Portugal, traziam pedras de lá e em troca das pedras daqui levavam um pau ao Brasil. Quer dizer, na verdade trocava pedra por madeira. Argamassa, cascalho de ostras, óleo de baleia, areia das dunas. E outra coisa, as imagens elas não são da época não. São só réplicas. Essas originais elas são menores. E na parte superior da capela, os portugueses costumavam guardar pólvora aqui em cima. Toda a pólvora ficava guardada na capela por motivo também de disfarce. Ninguém iria imaginar que a pólvora da fortaleza seria guardada na capela, um local sagrado. Né? E outra coisa, essa fortaleza, por se tratar de uma fortaleza marítima, se a gente guardasse a pólvora em a sala dessa na parte de baixo, devido à umidade iria acabar estragando. Resolveram colocar um local suspenso e disfarçado, parte superior da capela. Entenderam? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza. Quando a gente encerrar o passeio, caso vocês queiram voltar aqui para bater mais alguma foto, não tem problema não. Quando a gente encerrar, pode ficar à vontade para voltar, tá bom? Vamos aqui desse lado, para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Bom, aqui nessas duas primeiras salas da fortaleza seriam prisões, a civil e a militar. Na prisão civil ficariam presos piratas e na prisão militar ficariam presos soldados que desobedecessem ordens de autoridades. Já descendo um pouquinho, nós temos ali a passagem secreta. Vamos aqui à frente. Tem alguma prisão ainda preservada? Não, as prisões, algumas delas foram um pouco modificadas, mas assim, a mais original, menos que foi mesmo modificada aqui, é o calabouço. Mas a gente vai passar por lá ainda, tá bom? A gente usa muito aqui para artesanato. Eles quebravam essa parede a socos e pontapés e do outro lado já é o rio. Mas essa parte de quebra-mar e passarela por vocês vieram não tinha nada disso não. A maré seria bem mais alta, as embarcações tinham acesso até aqui. As embarcações que se encarregavam de levá-los para fora do estado. Invasão, rota de fuga, passagem secreta. Hoje a parede no final que era feita em argila, hoje foi fechada em concreto. Mas na época era barro, quebrava e do outro lado é o rio. As embarcações o levariam aí para fora do estado. Entenderam? Beleza? Claro, e a placa não tinha, era secreta, né? Senão não ia estar. Com a placa, isso não ia estar muita coisa não. Passagem secreta. Com a placa, por aqui, seria alojamento dos soldados. Primeiro alojamento dos soldados. Nessa minúscula sala dormiriam cerca de 15 a 20 soldados, só aqui. A sala, ela possui alguns meios de defesa, isso obviamente para proteção, para impedir a entrada de invasores. Um dos meios de defesa da sala seria esse paredão branco aqui ao meu lado. Esse paredão branco, ele tem cerca de 9 metros de altura e 14 metros de espessura. Nossa. São 14 metros e 20 centímetros de largura, para ser mais preciso. E não é outra não, é maciça, pedra sobre pedra. Na parte de cima eu vou mostrar, porque fica melhor ver na parte superior. Outro meio de defesa da sala seria essa abertura aqui na parede. Essa abertura, a gente chama ela de seteira.
Aqui ficava um soldado tendo ampla visão lá do portão principal. Quando a gente entrou, os invasores conseguindo ultrapassar os meios de defesa lá embaixo, acabava com o soldado aqui e combatia. Só que ficava bastante difícil do invasor acertar o soldado aqui, porque do lado de fora é bem menor do que do lado de dentro, por falta de seta. Por isso a gente chama esse meio de defesa de seteira, entendeu? O manequim, ele simboliza o fundador da cidade do Natal, chamado Manuel Mascarenhas. Tanto o manequim quanto as vestimentas são apenas ilustrativos, para vocês terem aí uma noção, tá bom? Sim. Outra coisa, ao decorrer da nossa visita aqui na Fortaleza, né, nós iremos conhecer alguns meios de defesa. Né? Estamos conhecendo alguns meios de defesa e alguns meios de defesa são as portas, porque na época portuguesa eles seriam baixos, já holandês e francês, que seriam os principais invasores, tinham estatura mais alta. Consequentemente, tem dificuldade de passar por portas como essa. Alojamento. Aqui tem o segundo e ao lado o terceiro alojamento dos soldados. Nessa minúscula sala, nas duas salas vão meio cerca de 70 a 80 soldados. A sala ela seria dividida com um mezanino, como se fosse um primeiro andar. Em cima ficava uma parte dos soldados e embaixo outra parte, por isso tem duas portas. Né? Só que esse mezanino era madeira e o próprio tempo se encarregou de desgastar. O que é original? Essa parte cultural, essa parte mais justa. Toda a parte cultural da Fortaleza é original. O que não é mais? Telhado, madeiramento, reboco, vidro e ferro. Já são de reformas, portanto não são mais a época, ou seja, não são mais originais. A exposição, ela conta um pouco da história dos índios, que habitavam não só essa região litorânea, mas também algumas regiões nossas aqui interioranas, tá bom? Aqui do nosso estado. A exposição tem alguns objetos aí que não são originais, são réplicas, é só para vocês terem aí uma noção. Quiserem dar uma olhadinha rapidinho antes da gente seguir, não tem problema não. O que a gente tem aqui na réplica, mas quem vai passar por lá, pode usar. Ele está aí no museu, museu de antropologia, mas ele está aqui no museu de informação. O que a gente tem aqui na réplica, mas quem vai passar por lá. E não tem Porto Seguro na Bahia. Tanto que o de lá é de 1503, aqui é de 1501, 2 anos antes. Exatamente. Vamos aumentar aqui um segundo aqui. Não tem janela, não tem nada. Está dando para entender? Essa parte? Pode entrar e aguardar aqui à frente. Entra e aguarda aqui à frente. Pode aguardar na salinha aqui. Bom, é o seguinte, retomando aqui as explicações, a sala em si onde nós estamos seria refeitório do comando. Aqui só comeriam autoridades, capitão, comandante, padre. Soldados eram no pátio, dia ou noite, chuva ou sol, aqui só autoridades. Na sala se encontra aqui a réplica de um dos documentos mais antigos existentes no Brasil, chamado Marco de Touros. Esse aqui, como eu falei, réplica. A original, essa aqui da foto. Se encontra guardado em um museu que a gente tem aqui, chamado Museu de Antropologia Câmara Cascudo. Tem aqui um bairro chamado Bairro de Tirol, fica mais próximo do centro da cidade. Essas pedras, antigamente, os portugueses utilizavam para demarcação de terras de posse, como se fosse uma espécie de bandeira. Nas terras que fossem cobertas pelos portugueses, eles chantavam uma pedra dessa, simbolizando que a terra pertencia a Portugal, foi o caso daqui. Ela é datada de 1501, quer dizer, um ano depois do descobrimento do Brasil, ela foi chantada aqui no nosso estado, em uma cidade que se localiza aqui no litoral norte, chamada Cidade de Touros. Fica a cerca de quase 100 quilômetros aqui de Natal. Na época, habitavam os nativos, né, naquela região, na época, e com o passar dos anos, os nativos que habitavam aquela região começaram a adquirir algumas histórias, acreditando que a pedra seria milagrosa e tal. Uma das histórias era do chá, porque quando eles ficavam doentes, eles tiravam lascas, pedaços da pedra
pilavam e tomavam em forma de chá de pedra, acreditando que ficariam curados de enfermidades, mas era mais o quê? Mais um motivo de fé, mais uma coisa psicológica que eles tinham, né? Enfim, a outra história, essa que eu acho engraçada, que é a do casamento. Na época, para os nativos se casar, eles chegavam na parte da frente da pedra, dariam 3 cabeçadas e dava 3 voltas à direita, aí já estava casado. Já começava o casamento todo de cabeça até hoje. Aí se o casamento não tivesse dado muito certo, quisesse separar, vinha para a parte de trás, dava mais 3 voltas à esquerda e já estava separado. Fácil, prático e econômico, né? Então, outra coisa. Os magos, esse aqui é a cruz de ordem de Cristo, que é a cruz de Malta, um pouco mais embaixo do brasão. A cruz de ordem de Cristo, porque naquela época as expedições elas seriam patrocinadas pela Igreja Católica, que tinha um poder aquisitivo muito alto, até hoje tem, né? Então eles patrocinavam as expedições e outra coisa, eles utilizavam também os marcos para expandir o cristianismo nas terras que fossem cobertas, foi o caso daqui. Por isso a cruz de ordem de Cristo. E um pouco mais embaixo, o brasão significava também a autoridade do rei, entendeu? Essa aqui é pedra-sabão, a original é mármore, entendeu? Isso aqui é a réplica, pedra-sabão, a original mármore. Vamos aqui ao lado? Vamos lá. Aí, Gabriel, aquela chazinho, seu pai. Chazinho? Eu acho que eu vou bater a cabeça. E pra esquerda, né? É o seguinte, a sala em si, onde nós estamos, é a maior sala da fortaleza, os aposentos do capitão, só ele aqui. A sala, ela seria dividida ainda com mezanino. Em cima ficava dormitório e embaixo escritório. Essas aberturas assim nas paredes, a gente costuma chamar de nichos, usados por capitão e autoridades para colocar objetos de valores. E por cima da abertura eles colocavam um quadro, como se fosse um cofre. Até hoje a gente tem maneira de fazer cofre atrás do quadro, né? A gente chama essas aberturas assim de nichos, entendeu? Acho que foi em 2013, 2014. Foi feita uma escavação arqueológica, aqui que eu estou dizendo, aqui em toda a fortaleza foi escavada. A gente deixou alguma parte de algumas salas abertas assim, o piso, para vocês terem a noção como é que era o piso da época, né? Como é que é feita a fundação da fortaleza. O piso original, ele era todo assim, rústico, igual o pátio. Esse piso aqui foi colocado mais pela questão de acessibilidade, mas o piso original era assim, rústico, igual o pátio, entendeu? Alguns objetos que foram encontrados nessa escavação estão expostos aqui. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha nos objetos, antes a gente seguir, rapidinho, não tem problema não. Acho que é lá em cima, hein? Ela é escuro. Beleza, vamos lá. Turma, é o seguinte, aqui seria o calabouço da fortaleza, tá? Na verdade, seriam 3 salas consecutivas de tortura da época. A primeira sala, que é essa, prisioneiros iriam levar parte de chicotadas, queimaduras, quebra de ossos. Isso acontecia só na primeira sala, conseguindo sobreviver, consequentemente, um pouco mais adiante aqui na segunda. Segunda sala, prisioneiros ficariam cerca de 4 dias, em total escuridão, se alimentando de pão, bebendo água, primeiramente conseguindo sobreviver à fome, né? Porque muitos deles não conseguiam nem pegar os alimentos com os ossos da mão e dos braços quebrados na primeira sala. Sobrevivendo à fome devido à escuridão, as pupilas iriam acabar se dilatando, porque é normal na escuridão dilatar.
Quinto e sexto dia seriam trazidos para cá, para o pátio, para ver o sol do meio-dia. Com as pupilas dilatadas, sem acesso diretamente à luz, iriam acabar ficando cegos, ou parcialmente cegos. Cegos ou não, seriam levados lá para a terceira se sobrevivesse. O piso da terceira sala não existia. Haveria um buraco, cerca de uns 4 a 5 metros de profundidade. Lá embaixo há recifes pontiagudos. Amarravam-se bolas de canhão nos tornozelos e o empurravam. Caindo, a sala também teria infiltrações. A maré aqui ao lado enchendo inundava tudo. Não morrer da queda, que seria praticamente impossível, morrer afogado, devido às infiltrações. Então, não tinha como sobreviver aqui no calabouço. A última sala onde haveria um buraco foi aterrado. Foi feita uma janela que serve como ventilação e iluminação, portanto não é mais original. A única entrada e saída do calabouço só existe essa. Hoje nós temos apenas as salas, pequenas, apertadas. A segunda sala, a escada é bem íngreme. A segunda porta ela é baixa. Caso queiram visitar, para dar uma olhadinha, fica a critério de vocês. Segunda porta é baixa, a escada é bem íngreme, mas aí fica a critério de vocês. Visitam lá, eu vou estar aguardando vocês aqui fora. Mas assim, ao longo do tempo, do sofrimento, né? Não mais pequeno, Jesus Cristo. Ah, já desesperou, foi embora. Tem que saber a história. Você entra sem saber, você não acha nada, né? Continuar o nosso passeio aqui na parte superior, tá certo? Recomendações, cuidado com objetos que põem fácil para não acabar perdendo devido ao vento. Outra coisa, essa sala aqui intermediária, quando nós iremos passar aqui em frente, na metade da escada, essa sala aqui a gente costuma chamar de sala do condestável. Ele seria tipo o braço direito do capitão, ele que fazia parte de estratégia em guerra. O condestável era o padre que arquitetou toda a fortaleza, inclusive o calabouço. Ainda foi a sala dele bem em cima do calabouço, o padre, né? Vamos subir. Pessoa boa, né? É. Pode sentar aí, mãezinha, a gente já vai. Lá no ataque não precisava ter nada. É história pura, né? Não ia muito não. Bom, olha só. Aqui, só para nós termos uma noção, da largura das paredes lá embaixo, a gente está em cima da parede do forte, é esse aqui. Mas a muralha existente aqui ao lado, aqui embaixo é pura pedra. A parede do forte é esse aqui, e não é oca não, é maciça. Pedra sobre pedra, tá certo? Vamos conhecer ali os canhões, vamos lá? Cada canhão, só um canhão pesando cerca de 800 quilos é 1 tonelada. As balas chegavam a atingir aproximadamente aí uns 600 metros de distância. Os canhões são originais, agora suportam e não segura não, já são de restaurações. Aqui nesse espaço, eu vou dar alguns minutinhos rapidinho para a gente bater alguma foto. Não se dispersem por lado de lá e nem de cá. Iremos permanecer aqui nesse espaço só para a gente bater as fotos. Em seguida eu já chamo para a gente se reunir e em seguida a gente dá continuidade ao tour, tá certo? Daqui a pouco eu vou chamar alguns minutinhos para as fotos aqui. Aqui embaixo é pura pedra e não é oca não, maciça. Pedra sobre pedra, são 14 metros e 20 centímetros de largura. Outra coisa, ao centro da parede tem uma circunferência, estão vendo aqui no piso? Essa
circunferência deu-se na época da Segunda Guerra, ou seja, bem mais recente. Na época da Segunda Guerra, Natal funcionou como base para os americanos devido à sua localização geográfica. A nossa fortaleza funcionou como ponto de apoio. Aqui tinha um farol. Ele servia para sinalização das cidades, para sinalização dos aviões Catalina, que vinham da África, Europa, atravessavam o Atlântico e ameaçavam o Atlântico. O farol servia para sinalização. Ele teve que ser retirado porque a estrutura dele era ferro. E devido à maresia ele estava sendo todo corrido, teve que ser retirado. O primeiro farol de Natal foi esse, chamava-se Farol de Santos Reis. Outra coisa interessante, aqui é o norte e aqui o seu lado é o rio. O rio foi a cidade, o nome do rio. Rio Potengi, é a palavra indígena que quer dizer rio que contém camarões, é o rio Potengi. Quem nasce no Rio Grande do Norte é o quê? Potiguar, quer dizer comedor de camarão. Potengi, rio de camarões, e Potiguar, comedor de camarão. Beleza? Vamos seguir. Quando a gente encerrar, pode oferecer perigo, ele já avisaria para a fortaleza ficar só de alerta, ali é a Guariba, né? Então você dela. Ai. Viemos parar aqui daqui, que tem que chegar. Beleza? Vamos lá, turma. O pessoal que tá comigo, vamos seguir, vamos lá. Vamos seguindo aqui, vamos lá. É muito vento. Vamos lá, olha só, turma, essa parte aqui é bem interessante. Isso aqui seria um cais estratégico de carga e descarga da fortaleza. Essa parte aqui, aquela parte ali de quebra-mar, passarela, não existia nada disso não. Então a maré provavelmente seria bem mais alta. As embarcações de pequeno porte tinham acesso até essa parte, deixando alimentos, munições, né? E outra, claro, deveria ter alguma estrutura de madeira que facilitava o carregamento e descarregamento de mercadorias, né? Seria aqui. E outra coisa, não tinha banheiro. Soldados acabariam fazendo as suas necessidades aqui nos pilares. Os soldados fariam necessidades aqui. Agora as autoridades diretamente nos aposentos, mas soldados fariam aqui. Eu não sei exatamente como, passaria aí, né? Mas na hora tem que dar um jeito, né? Pinico, homem. É. Fazendo pinico e depois jogar. É porque no vento desse tem que se equilibrar. Mas na hora tem que dar um jeito aí. Aí que voltava com o vento, né? Um segurava o outro, é minha vez. Escada do -1. Mas Hudson, por que o nome -1? Primeiro, ela vai dar lá no início do passeio, lá na entrada. Na entrada, eu tinha falado para vocês sobre os meios de defesa. Como toda fortaleza na entrada já tinha os meios de defesa para proteção. Os invasores conseguindo ultrapassar os meios de defesa lá embaixo, lá na recepção, a primeira escada que eles iam ver ao entrar seria essa. Provavelmente, a maioria dos invasores iriam tentar subir a escada, isso já para desativar a parte de canhões. Principal arma aqui da fortaleza ficava localizada aqui na parte superior, a maioria dos canhões. Tentando subir, não sabiam eles que ao lado da escada já teriam aqui os soldados portugueses à espera. Os invasores tentando subir, empurrados seriam. A escada tem cerca de 4 a 5 metros de altura. Caindo aqui, sendo empurrado 4 metros de altura, 5 metros era o quê? -1. Se não morresse da queda, calabouço. Chicotada, queimadura, quebra, -1 de qualquer jeito. Por isso ela recebe esse nome de -1, né? Hoje, claro, ela foi fechada com essa camada de vidro juntamente com esse gradeado, provavelmente pra gente não ser -1, né? Ainda bem que fecharam. É um motivo de segurança aí, eles acabaram fechando aqui a escada do -1, mas ela recebe esse nome porque ela é literalmente -1 ao combate, beleza? Turma, seguinte, infelizmente aqui a gente tá encerrando o nosso tour aqui na Fortaleza.
Eu só espero que vocês tenham gostado. Muito bom, muito Tenham bom. conseguido absorver uma pequena parcela da nossa história, um pouquinho da nossa cultura. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ter alguns minutinhos agora para bater mais algumas fotos lá embaixo, aqui em cima, para utilizar os banheiros lá embaixo, para ficar um pouco mais à vontade. Bom, gente, nós guias aqui da Fortaleza, creio eu que o guia de vocês deve ter comentado lá embaixo, nós guias aqui da Fortaleza fazemos um trabalho aqui voluntário. A única remuneração que temos vem através de visitantes que na Fortaleza visitam. Ou seja, nós fazemos aqui um trabalho voluntário. Gratidão por assistir.